Educa TV apresenta Vamos Conversar? Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast Vamos Conversar da Educa TV. Esse é um espaço de conversa, diálogo, aprendizado e reflexão, porque a gente acredita que conversando a gente se entende. Nesta semana, o tema é um tema difícil, mas que precisa ser discutido e enfrentado. Violência nas escolas. E para falar sobre esse tema, tenho aqui 3 especialistas. A Cléo Garcia, que é advogada, mestranda em educação pela Unicamp. Obrigada pela presença, Cléo. A professora de psicologia Raquel Guzzo, da PUC Campinas. Muito obrigada, professora. Muito obrigada também. E o secretário adjunto de Educação, Luiz Roberto Marighetti. Obrigada, secretário. Obrigado, bom dia. E a gente vai falar sobre esse tema, mas antes disso, eu queria que vocês se apresentassem brevemente para falar um pouquinho sobre a experiência e também sobre a relação com esse tema. Por favor, Cléo. Olha, o ano passado, eu sou, como você disse, eu sou mestranda, né, em educação pela Unicamp. A minha orientadora é a professora Thelma Vinha. O ano passado, nós estivemos em Aracruz, né, houve aquele evento terrível em novembro, e nós fazemos parte da pós-venção. Nós participamos do GPEM, nós somos integrantes do GPEM, que é um grupo de estudos na Unicamp que já trabalha há muitos anos, décadas, a convivência escolar. E como a minha pesquisa era sobre adolescentes infratores, e aí aconteceram todos esses eventos, a gente resolveu se debruçar sobre isso. Então, a minha pesquisa é ataques de violência extrema às escolas, e acredito que o pessoal tem divulgado que não havia outros estudos assim específicos sobre esse, né? E eu acho que é muito bom a gente ter essa visibilidade para podermos fazer alguma transformação na sociedade. Né? Professora Raquel. Então, eu sou uma psicóloga desde sempre vinculada às questões educacionais. Eu sou psicóloga escolar, sou pesquisadora na universidade já há bastante tempo com um projeto de prevenção à violência na escola. Esse projeto ele está na rede sendo desenvolvido, aprimorado desde 2014 e as nossas pesquisas mostram uma perspectiva bastante diferente na forma de lidar com a violência, que é uma violência que chega à escola por diferentes caminhos, né? E ela envolve não somente o infrator ou o estudante violento, mas ela envolve uma concepção de uma realidade multidimensional do problema, e eu acho muito importante que a gente se debruce a debater esse tema a partir de diferentes perspectivas. Secretário, por favor. Então, eu acho que sou um estranho no ninho, né? Porque eu não sou especialista na discussão da violência e então acho que eu contribuo aqui muito mais no lugar de professor, né? Para me apresentar rapidamente, eu sou supervisor de carreira da Secretaria de Educação desde 2009. Ocupei por um período relativamente grande o departamento pedagógico e atualmente eu estou como secretário adjunto, mas a minha formação inicial é em História. Fui professor de História da rede pública e privada e isso foi importante para refletir sobre a diferença que a gente tem entre a escola pública e privada, sobretudo escolas privadas que atendem o público, se é que a gente pode chamar de elite, né? Então eu acho que meu ponto de vista aqui é muito mais no lugar de professor que eu sou e fui atuando na rede pública e privada há bastante tempo. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês e eu quero trazer um dado para a gente começar essa conversa, que é inclusive da sua pesquisa, né, professora? Que fala que nos últimos 8 meses, 9 ataques aconteceram, né? Dá para a gente relacionar esses ataques? Dá para a gente entender que esse dado, essa mudança, né, na linha do tempo, tem alguma relação entre eles? Pode ter influenciado ou estimulado? Com certeza. Bom, a gente precisa considerar que são muitos fatores que levam a esse tipo de evento, né? E o que aconteceu aqui na nossa pesquisa, até o meio do ano passado, né, tinha ocorrido 13 ataques, se eu não me engano, e com um intervalo muito grande entre eles. Mas 2022 já começou com 2 no primeiro semestre, né?
Isso só perdão, eu não mencionei, nós estamos falando de ataques às escolas. Isso. No último dia 27 de março, houve um ataque, inclusive uma professora de 71 anos foi morta a facadas por um aluno. Então, eu só vou esclarecer, então, o recorte da nossa pesquisa também, que acho que é importante, viu, Lilian? Então, nós pesquisamos os ataques, que a gente chama de ataques de violência extrema, né? Eles são perpetrados por alunos e ex-alunos. Eu falo isso porque tem alguns ataques que são por pessoas adultas que não são da comunidade escolar. E também não, a gente leva em consideração também as escolas, tanto estadual, municipal ou particular, né, que foi o que aconteceu. E nesses ataques também a gente levanta o perfil desses adolescentes, o número de mortes, feridos, quais foram os eventos que levaram até lá. O que a gente percebe nos estudos é que existe uma relação, uma correlação, na verdade, com esse extremismo que existe hoje nas redes sociais. Há dados muito preocupantes de que os adolescentes acabam entrando em grupos de discursos de ódio em redes sociais que estão com acesso aberto a qualquer pessoa, né? Antes a gente dizia que era através da Deep Web que eles faziam essas disseminações, mas hoje tem acontecido o contrário, a gente chama de web de superfície, né? São as redes sociais mais comuns que nós temos. Mas é claro que isso a gente tem que olhar para esse tipo de adolescente. Quais são as características que eles trazem, né? Que já é um adolescente que está numa situação de sofrimento, por N fatores, e está numa situação vulnerável e acaba encontrando um acolhimento nesses grupos extremistas, com discursos de ódio, e que, inclusive, estimulam que ele pratique esse ataque. Professora, a senhora que é da área da psicologia, o adolescente tem uma necessidade de pertencimento, né? Todos nós temos, o ser humano tem, mas isso também acaba realmente por fazer com que eles se influenciem por outros episódios desse tipo. Olha, eu acho que a psicologia, quando ela está na escola e ela participa do cotidiano escolar, ela consegue chegar mais perto das crianças, dos professores, da dinâmica daquele convívio, e a gente consegue identificar uma série de carências, vamos dizer assim, de dificuldades de relacionamento que as crianças desenvolvem ali naquele contexto. Então, quando a gente fala de violência extrema, a gente já está falando de um grau de ataque àquela convivência que ele não teve, que ele esperava que tivesse, que a escola não conseguiu perceber, que os professores eles não têm condição na sala de aula de atentar para todos esses detalhes de como as crianças estão se desenvolvendo. E quando a gente está lá na escola, o que a gente faz é acompanhar esse processo de desenvolvimento deles. Então, a gente começa a identificar algumas condições de risco, algumas condições possíveis de proteção, por isso a gente desenvolve atividades com eles, em que eles tenham condição de se expressar, de se manifestar, e a gente consegue, de alguma maneira, prevenir que essas questões que eles trazem, porque eles voltam para a escola, é interessante isso. Eles voltam para a escola, eles voltam para os professores, eles voltam para os colegas, com aquela carga de vingança, de ódio, né? Que é uma situação que a gente pode prevenir quando a gente está mais próximo no cotidiano da vida deles. Eu acho que a gente precisa entender a violência, essa violência, como uma violência reativa. E quando ela é reativa é porque ela vem como uma defesa deles mesmos, atacando aquilo que eles entendem como sendo alguma coisa que os fez sofrer, que os discriminou, que os deixou de lado. Então, eu acho um desafio muito grande, porque a escola é um espaço tão dinâmico, né? Tão complexo, tão cheio de desafios e possibilidades. E o professor, mas para tornar as possibilidades, eu acho que a gente precisa ajudar mais, estar mais próximo. Não esperar que as coisas se cristalizem, se constituam como uma manifestação de vingança, de ódio, de ataque, porque nem os professores, nem as outras crianças, nem a escola precisaria disso. Ela precisa ser um espaço de proteção, um espaço de acolhimento, um espaço onde as crianças se sintam felizes e que sintam o progresso e o seu desenvolvimento a cada dia.
E muitas vezes isso não acontece. Então, essas crianças, esses estudantes que acabam se manifestando dessa forma, sem dúvida nenhuma, eles têm um refúgio. E o refúgio não é a escola. O refúgio é exatamente um outro espaço, e as redes sociais estão aí para provar isso. Eu tenho uma orientanda que fez o mestrado e fez o doutorado do impacto das tecnologias digitais no desenvolvimento das crianças. Então, assim, acaba sendo uma ferramenta que, ao invés de promover esse processo, acaba dificultando, desviando para um outro caminho, que é o caminho que a gente não quer, né? Acho que o grande desafio é como é que a gente constrói a escola para todos, né? Acho que esse é o grande paradigma de educação, de todo mundo que lida com a educação, e é muito bacana de falar, muito bonito, do ponto de vista filosófico, muito interessante, mas muito complexo, né? De como é que a gente organiza isso, considerando, inclusive, como o mundo está se organizando hoje. Então, é interessante ver que, quer dizer, eu fui aluno lá nos anos 70, 80, né? Quando eu comecei na docência, a grande questão para nós era a ampliação das diversidades, né? Então, quando você olhava para o grupo de alunos, você tinha alunos com perfis bastante diversos, né? Naquele momento começavam a chegar essas questões de gênero, sexualidade para se discutir na escola. Até então era um tabu muito grande, ainda é, mas acho que era muito pior. E a gente, quando ia discutir isso, enquanto professor, pensava como lidar com essa grande diversidade. Interessante que o mundo hoje, né, que eu não sei se a minha avaliação está correta, quer dizer, mas a impressão que me dá é que esse reducionismo binário, né, entre você tem o bem e o mal, né, quer dizer, o isso, aquilo, exatamente, isso, ao contrário do que a gente pensava, é o grande desafio hoje, né, porque se você não pertence a esse grupo, necessariamente você tem que pertencer àquele. A questão do ódio está colocada hoje de maneira muito forte, não é na escola. É importante que as pessoas entendam que é na sociedade, né, a gente nunca viu situações tão agravadas a partir de discussões muito simples serem resolvidas, né? E acho que a rede social, um outro elemento importante de se discutir, é o impacto que ela tem na vida das pessoas de maneira geral. Os algoritmos nos jogam em bolhas e dificultam muito que a gente saia dali. Então, acho que isso é um grande desafio para a questão da violência de maneira geral, mas principalmente na escola, né? Como é que a gente discute isso hoje? Ele não é uma... Por favor, eu ia conversar com o Luiz aqui, que eu acho que ele está correto, porque você vê, a diversidade está presente, continua presente, os sujeitos são singulares, eles não são universais, assim. Não existe possibilidade de você tratar as pessoas da mesma maneira, porque elas são completamente diferentes. E a escola ainda não conseguiu chegar a conceber os sujeitos como singulares, né? Sala de aula é um espaço de muito desafio para quem é professor, né? Porque as crianças não conseguem ser da mesma maneira, responder da mesma maneira. E chegar a essa singularidade, a essa subjetividade singular, exige um tipo de relacionamento diferente do que o professor consegue dar. Por isso que eu acho que a gente ganha muito quando a gente está na escola, a psicologia, porque essa psicologia que a gente constrói no projeto Ecoar, né? Que nós estamos... O Luiz já conhece o projeto também, né, Luiz? Mas assim, nós estamos na escola tentando colaborar com o professor quando ele sente alguma coisa em relação a um determinado aluno, especialmente, a gente chega mais perto. E a gente consegue ajudar a, vamos dizer assim, a desativar esse gatilho, sabe? Da vontade de brigar, da vontade de se vingar, porque isso que é o perigo, né, desses ataques. Eles saem da escola e voltam para atacar. E aí, quando a escola não percebeu que eles... E tem outras formas, né, também de violência. Tem as meninas que se autolesionam. Então, tem outras manifestações que é muito difícil para o professor sozinho dar conta, sabe? E a professora e Luiz e Cléo, né, o Luiz bem falou que é um reflexo da sociedade. Eu tenho a impressão que hoje crianças e adolescentes não têm mais muito espaço na sociedade, né? A gente vive numa sociedade feita por adultos e para adultos, né? Então, quando a criança age como criança, por exemplo, o adulto não quer que ela age como criança,
né? O adolescente não tem espaço, não é aceito nos lugares. E aí eu acho muito interessante quando a senhora fala que se volta para a escola, porque a impressão é que dá é que de fato é que ali, ainda que não seja da forma adequada de ser acolhido algumas vezes, mas é também onde ele se sente talvez notado, ainda que pelo oposto. Eu não complementei, mas o nosso recorte da pesquisa é somente aqueles que fizeram uma tentativa de crime contra a vida, tenha ela sido bem-sucedida ou não. E a nossa intenção é, por que a escola? Né? É porque eles voltam à escola, muito bem lembrado pela Raquel. E o que a gente nota é que a escola tem um significado para eles. Isso aqui é importante, né? Mesmo que seja ruim, né? E como reverter isso? Então, eles voltam sim, porque é ali entre os pares que ele pode, de uma certa forma, com um ataque desse tipo, ser reconhecido, ser visto e ser vingado. E a escola tem um papel social, né? Uma representação que está colocada, quer dizer, pela escola que você consegue se desenvolver, aprender, fazer uma profissão, é pela escola que você tem amigos, é pela escola que você... Então, assim, a escola é um espaço importante para eles. E quando eles sentem que eles não estão ali do jeito que eles gostariam de estar, aí, assim, por essas razões... Nós vivemos uma sociedade violenta, né, gente? Vamos combinar. Então, assim, como você colocou bem, quer dizer, é um espaço, é uma sociedade que cultiva o ataque. E a rede social é um gatilho muito fácil. A pessoa pode fazer o que ela quiser pela rede, falar o que ela quiser. Eu acho que nós estamos passando por um momento difícil de equalizar, porque ao mesmo tempo que as tecnologias vieram para ficar e que a escola vai ter que incorporar as tecnologias para o processo de ensino-aprendizagem, né? Ao mesmo tempo ela tem esse outro lado, que é o lado que permite a eles se agruparem intencionalmente por diferentes razões. E aí a gente tem um vácuo aí entre aquilo que o professor consegue ver aonde eles estão caminhando e aquilo que efetivamente eles estão se organizando, né? No caso desse menino, parece que eles estão procurando agora as pessoas que se comunicaram com ele, etc. Então, ainda a coisa vai crescer mais, eu acho. Só para fazer um adendo aqui, que quando a gente fala em mídias sociais que eles têm acesso, que eu disse que antes era pela Deep Web, existe um propósito, né, nessas mídias. É onde eles podem se expressar sem nenhuma censura, mas o que a gente encontra nessas mídias sociais é, assim, assustador, né? Então, por exemplo, as pessoas falam, mas como é que ele conseguiu fazer uma bomba caseira? Que aqui no Brasil, como nós não temos, assim, eles não têm acesso às armas, como nos Estados Unidos, por exemplo, né, embora esteja bem... desses todos esses ataques, metade dos que utilizaram armas que estavam em casa. Mas assim, como eles conseguem construir bombas caseiras? Com vídeos no TikTok, no YouTube, no Twitter. Como que eles aprendem a atirar? Porque muitos falam, mãe, nunca pegou numa arma. Existem vídeos, então existem tutoriais para tudo. Existem tutoriais como eu me corto. Olha que absurdo. É uma coisa que está muito aberta. Só um comentário sobre a questão da escola. Você pode segurar. O que eu quero o seu comentário, quero a gente fale mais sobre redes sociais, mas a gente tem que fazer um intervalinho. A gente volta já com Vamos Conversar. Hora da História, seu programa sobre literatura infanto-juvenil. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Voltamos com o nosso podcast, Vamos Conversar. Eu vou passar, como prometido, a palavra para o Luiz para falar da escola. Então, é porque a gente terminou outro bloco falando da questão da representação da escola, a Raquel colocou bem isso. Eu acho que é uma questão importante a tratar com todo mundo, que é o seguinte, a sociologia da educação tem farta pesquisa nesse sentido, e é uma coisa importante que todo mundo saiba, que é o seguinte, a escola, ela é uma instituição que tem uma representação, uma importância na vida das pessoas muito grande, muito mais do que a gente pensa. E acho que isso ajuda a explicar, quer dizer, eu não sou do campo da psicologia e não pretendo entrar nisso, mas ajuda a explicar um pouco por que esses eventos acabam voltando para o interior da escola.
A escola tem uma importância gigante. Acho que é a segunda instituição que participa da nossa Constituição enquanto sujeito. Inclusive aqueles sujeitos que não passaram pela escola. É importante observar isso, né? Eu ingressei no magistério trabalhando na educação de adultos e com um grupo de adultos, de pessoas que nunca tinham ido para a escola. E a gente começava o trabalho ali discutindo, quer dizer, como é que deveria ser esse espaço. Então, é interessante perceber que mesmo uma pessoa que nunca foi para a escola, hoje, ainda bem que é cada vez mais difícil essas pessoas serem encontradas, mas elas têm uma perfeita dimensão de como, para elas, a escola deve ser. O que significa isso, na minha opinião? Quer dizer, sendo bom ou ruim, e colocando muitas aspas em relação ao que é bom ou o que é ruim, né? Quer dizer, acho que nos trata de reduzir assim, mas tendo efeito positivo na constituição desse ser, né? Ou negativo, ninguém apaga o que ela representa. Então, alguém quando fracassa na escola, do ponto de vista da aprendizagem, da constituição das relações, tem uma marca muito profunda na vida das pessoas. Então, acho que isso tem que nos levar a pensar como é que a gente redireciona a escola, como é que a escola ela deixa de ser só um espaço burocrático de garantia de aprendizagem de um determinado currículo, para ser um espaço que contribui da melhor maneira possível para a constituição desse sujeito, para que ele possa viver em sociedade, né? Isso é muito difícil de fazer, claro, falar que é muito mais fácil, mas eu acho que essa é a grande questão, Lília, assim, como é que a gente vê isso? É importante que os pais saibam disso, quer dizer, suas crianças, né, a família tem um espaço importante, mas a escola, ela tem um espaço também muito importante na constituição dessas pessoas, né? Você falou em Constituição do Sujeito, concordo com tudo que você falou, Luiz. Bonito, até de ouvir. Mas é difícil de operacionalizar, de materializar na escola. Porque, de fato, o sujeito se constitui, isso é um fundamento, inclusive, da psicologia que a gente constrói, o sujeito se constitui pelas relações sociais. Então, a escola, ela tem um espaço que, às vezes, a pessoa passa mais tempo na escola do que propriamente com os seus responsáveis e sua comunidade, etc. Então, essa forma de se relacionar é constitutiva. E aí o sujeito vai, a cada tropeço que ele vive nesse momento, nessa relação, vai marcando indelevelmente. A criança fracassada na escola, ou que vivencia qualquer tipo de fracasso, seja nos relacionamentos, né? Seja realmente na aprendizagem, ela é uma criança que leva para dentro de si uma marca que é depois difícil de reverter. Então, eu acho que sim, se a gente consegue prevenir que isso aconteça, por pequenas ações, que são ações cotidianas, na conversa com o professor, na conversa com as famílias, nos grupos que a gente monta com as crianças, na forma de vê-los se relacionando no pátio, no brinquedo, no recreio, assim a gente vai aumentando as possibilidades de que essa criança, né, ela reflita e reveja a sua própria forma de ser. Sim. Uma questão que a doutora coloca, prometo ser bem rápido também, em relação à questão das redes sociais, né? E a relação com a escola. A questão que a Raquel traz, a escola tem um peso bastante grande nisso que a gente chama de institucionalização, né? Ela produz uma institucionalização bastante marcante na vida das pessoas, né? Todos nós aqui, ao passar na frente de uma escola, escutar um sinal, vai já sentir alguma coisa que nos remete para a sala de aula, ou ir para o pátio, ou coisa do tipo, né? Mesmo a gente estando fora da escola há muito tempo. A questão que é interessante de ver é que muitas vezes nas redes sociais o que a gente tem é esse questionamento desse espaço que a institucionalização que a escola produz, né? Um questionamento desse movimento acho que a gente pode dizer de camisa de forças que a institucionalização nos coloca, né? Então, a escola vai precisar começar a discutir como é que a gente se relaciona com isso também, né? Como é que se dá isso? Você sabe que eu queria chamar a atenção para uma coisa aqui, uma contradição que a gente foi desenvolvendo ao longo desse período pandêmico e pós-pandêmico, né? Porque antes da pandemia,
as escolas proibiam, né, o contato das crianças com celular e com tudo isso, não podia entrar. E a gente via a preocupação, porque a gente sabia, pelo relato das crianças, dos estudantes, né, eu falo crianças porque para mim mas é estudantes, a gente sabia pelo relato deles que eles estavam já formando grupos e conversando, e a gente tinha uma preocupação que era assim, o perigo está chegando pela via do celular. A gente tinha essa preocupação. Só que aí entra a pandemia. A pandemia faz exatamente o contrário. Ela faz a escola se relacionar com os estudantes por meio das redes sociais. E aí, assim, tudo bem, deixando de lado a análise de que houve diferenças e que, enfim, mas as crianças entenderam mais ainda o poder das mídias, das redes sociais, das tecnologias. E aí, quando voltamos presencialmente, isso já ficou no meio com eles. Já está consolidado. E eu acho, Luiz, que a escola demorou a chegar. A tecnologia chegou nas crianças, nos estudantes, primeiro do que a escola. E agora a escola tem que correr. A escola, né, historicamente, o espaço de existência. Se a gente for olhar o movimento quando surgem os videogames, o que a gente discutia? É muito ruim e tal. Quer dizer, como é que... E hoje a gente tem estudos que não necessariamente. A questão não é o avanço tecnológico, né? Mas como é que a gente se relaciona com Exatamente. ele. Como que a escola vai se relacionar com ele? Como é que você constrói conhecimento a partir dessas plataformas? As redes sociais hoje, elas são fundamentais no que você disse mesmo. As escolas hoje se relacionam com os alunos, né, os estudantes. E com as suas famílias, pelas redes sociais, não conseguimos mais retroceder. Agora, o que também isso significa? O que significa uma criança que fica no TikTok? Precisa cuidar, né? Precisa cuidar desse espaço. O que é uma criança que fica no TikTok, no YouTube, 6 horas, 7 horas, 8 horas por dia, dentro de um algoritmo que te remete só para temas, né, unitários ali. Essa pesquisa está me orientando, da Laís, ela mostrou exatamente que eles passam um tempo assim, enorme, não tem limite. A família não colocou limite, entendeu? E a escola também não consegue colocar limite porque não faz parte da rotina. Então, assim, eu acho que a gente precisa se reeducar para trazer a tecnologia para dentro da sala de aula e aproveitar que eles sabem, talvez até mais do que a gente, né? Sabem? Como que eles vão se relacionar até ser valorizado por utilizarem determinadas ferramentas. Mas a gente precisa fazer a crítica de como isso está impactando as pessoas, principalmente essas pessoas que têm um perfil mais, assim, introvertido, enfim. Raquel, Luiz e Cléo, eu vou ter que já deixar um convite para vocês, porque eu acho que ainda tem muita coisa para ser dita, mas o nosso tempo realmente, infelizmente, acabou. Mas eu acho que a gente pode retomar, fazer um novo podcast, porque eu acho que ainda tem pontos muito importantes para serem tratados. Mas eu agradeço muito a presença de cada um de vocês. Muito obrigada. Por favor, é só que a gente não culpabilizasse ou responsabilizasse somente a escola. Isso acho que é uma responsabilidade, né, de toda a sociedade. E, assim, faltam-nos políticas públicas para que a gente possa saber como tratar isso, capacitando profissionais melhor capacitados, né? Programas que tragam uma convivência ética na escola, né? E também acredito que protocolos, né? Não adianta a gente receber ameaças e não saber o que fazer com essas. E aquela pessoa que recebe ameaça, o que ela vai fazer com isso também? Então, é mais do que urgente, eu acho que isso... Eu vou só dizer que nós já temos uma lei, 13.935, de 2019, de inclusão do profissional de psicologia e do serviço social nas escolas para exatamente ampliar a equipe técnica de apoio aos professores. E eu acho que, assim, nacionalmente, nós estamos correndo diferentes estados e diferentes municípios para a implementação dessa legislação, porque isso traz, junto com a escola, não a culpabilização ou responsabilização, mas a possibilidade de você olhar para determinados fenômenos de uma maneira técnica mais específica. Muito obrigada a todos vocês. E esse foi o nosso podcast. Vamos conversar aqui na Educa TV. Obrigada pela sua audiência. Siga também a Educa TV nas redes sociais e a gente se vê na semana que vem. Até mais. Educa TV apresentou Vamos Conversar? Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.